Vamos lá, pessoal? Vamos começar a nossa transmissão ao vivo, a nossa live matinal. Começando hoje a nossa magia da manhã. Espero que vocês estejam me ouvindo bem e me vendo bem. Eu estava tentando fazer aqui junto no YouTube, mas pelo que eu tô vendo aqui, o YouTube não tá entrando. Eu queria ver se fazer esse teste. Bom dia para quem tá chegando, bom dia! Sejam bem-vindos, a gente já vai começar. Eu tava tentando fazer aqui pelo YouTube, mas não tá rolando. Mas tá tudo certo, então eu vou fechar, sair daqui, depois eu olho o que aconteceu. E beleza, então vamos fazer por aqui no Instagram. Que bom, fiquei animada que tem pessoal aqui que acordou cedo para estar junto comigo, pra gente estudar e pra gente fazer a nossa meditação, né? Eu tô com o meu livro aqui do lado, Os Segredos da Mente Milionária, que a gente vai estudar. A gente vai começar por ele. Me diz uma coisa, quem tá aí. Vocês estão ouvindo uma musiquinha de fundo bem suave? Essa musiquinha de fundo tá ok? Vocês estão ouvindo? Tá atrapalhando a minha voz? Ou vocês nem estão ouvindo a musiquinha de fundo? Também me fala aqui, tá? Porque aí eu já ajeito ali o som, porque o som fica um pouquinho longe de mim. Mas tá tudo certo, tá? Tá ouvindo, então? Beleza, obrigada. Atrapalha aqui? Não, né? Só me responde, esse não é porque não atrapalha ou não tá nem ouvindo? Tá bem baixinho. Tá. Na hora da meditação eu vou lá e dou uma aumentadinha então pra gente, tá bom? Então vamos lá, então vamos seguir aqui. E depois vocês me contem como que foi, se vocês gostaram, se vocês não gostaram e tudo mais, tá bom? Porque a gente vai estar aqui aprendendo junto e aí eu vou aperfeiçoando conforme vocês vão me dando feedback. Ah, tá bem baixinho. Na hora da meditação eu aumento um pouquinho porque é gostoso ter uma música de fundo quando a gente estiver meditando. Então vamos lá, a gente vai começar a nossa... Deixa eu pôr meu relógio aqui para que eu não perca o horário aqui com vocês. Deixa eu colocar ele aqui do lado. Então vamos lá. O estudo que a gente vai fazer é dos segredos da mente milionária, como eu já tinha falado para vocês. E a gente vai começar pelo comecinho mesmo. Então tem uma introdução aqui, contando um pouquinho da história do Harvey. O Harvey é o autor do livro. Acho que não tem nenhuma foto dele aqui, né? Mas ele é o autor do livro e conta um pouquinho por que a gente deve ler esse livro, né? O que faz esse livro ser interessante ou não? Esse livro eu tenho há muitos anos, tá? Há muitos anos mesmo. Eu morava ainda em São Paulo, capital, na época. E eu vou ser muito sincera que quando eu vi, assim, o título do livro, eu falei assim, ixi, esses livros de autoajuda e não sei o quê, nananã. Confesso pra vocês que eu fui bastante preconceituosa em relação a isso. Ai, peraí que eu esqueci de fazer um negócio aqui no computador, peraí. Eu vou deixar pra lá, peraí. Tá fechado aqui. Ok. Então, eu confesso que quando eu comprei esse livro, antes de eu comprar, na verdade, né? Quando eu vi esse título, eu falei, Os Segredos da Mente Milionária. Nossa, tal, será que é um livro de autoajuda, não sei o quê. Quando eu fico assim mais distante, vocês continuam me ouvindo bem? Me fala aí também, tá? Porque eu tô mais distante agora, eu distanciei do fone. E aí, só que assim, gente, eu tava numa pindaíba danada, sabe? Na época, né? Quem nunca? E aí eu falei assim, mas quer saber? Alguma coisa me chamou a atenção e eu resolvi comprar esse livro. E foi uma grata surpresa, sabe? Eu recomendo pra todo mundo, os meus alunos, meus mentorados todos. Eu sempre recomendo fazer a leitura porque é uma leitura gostosa, fácil e que realmente muda a vida da gente, tá? Então, nesse comecinho, ele conta um pouquinho da história dele e ele conta um pouco do motivo pelo qual você deve ou não ler esse livro. E aí, eu trouxe alguns pontos que eu grifei aqui, ó, se vocês perceberem, eu grifei, né? Tem alguns grifados aqui que são meus, mas tem alguns que eu grifei para trazer para vocês porque eu achei que eram pontos interessantes. Eu não sei se você conhece a história do Harvey que ele conta até aqui, mas ele era aquele
Típico cara assim que vivia com os pais, né, que não tinha grana, nada dava certo, tentava várias coisas não davam certo. E aí vocês vão vendo, vão se identificando. Um ponto que eu achei muito interessante é que ele trouxe o seguinte, né? Acima de tudo eu sentia medo, temia fracassar, ou pior, ter sucesso e acabar perdendo tudo. Por que ele fala isso, né? Ele fala o seguinte, o grande ponto dele é que ele é um cara, ele já via que ele era um cara com baita potencial. E aí talvez você aqui que me acompanha vai se identificar com isso, porque a maioria de nós aqui, a maioria dos meus seguidores são pessoas extremamente inteligentes, são pessoas extremamente competentes, né? Criativas, tal. E às vezes essa inteligência que nos faz bem, que é bom, que nos traz coisa boa, ao mesmo tempo é o nosso maior vilão. É aquilo que mais nos impede de conseguir fazer as coisas. E por que essa inteligência atrapalha, Lúcia? Porque muitas vezes essa inteligência, ela traz esse medo por trás, esse medo. Mas e se eu fracassar? Como que vai acontecer se eu me tornar a lenda de ser o grande potencial? O que é essa lenda de ser o grande potencial? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que no momento em que ele tenta, e que ele efetivamente tenta fazer as coisas, mas que acaba não dando certo, que acaba fracassando, aquilo que ele achava dele e que as pessoas achavam cai por água abaixo. Então, é como se a gente vivesse uma vida o tempo todo com esse medo de fracassar, com medo de se tornar uma farsa, entende? E eu sei que a maioria de vocês que me seguem aqui, porque a gente atrai semelhante, né? Semelhante atrai semelhante. E eu sei que a maioria de vocês passam por isso, porque eu sou uma pessoa que passo por isso. Eu tenho que ficar prestando atenção em mim o tempo todo em relação a essa síndrome do impostor, tá? E eu tô adorando os coraçõezinhos que vocês estão mandando aqui. Mas logo no começo ele fala assim, não se limite a ler esse livro, né? O que ele quer dizer com isso? Não se limite a ler esse livro. Ele quer dizer justamente isso que a gente está fazendo. A gente não apenas ler, mas a gente estudar e colocar em prática. E eu vou falar, não sei se foi com o Harvey ou se eu já era assim, agora parei até para pensar, talvez eu já até era assim. Mas aqui dentro do livro tem uma fórmula que ele traz, né? E que eu entendi, né, nesse momento, nessa leitura, talvez eu já era assim, mas nessa leitura eu tomei consciência que resultados só acontecem na medida em que a gente faz alguma coisa. Não existe resultado sem que a gente tenha feito algo, né? E muitas vezes a gente se paralisa, a gente se trava, a gente não faz as coisas por conta desses medos, né? Como que vai ser se eu der certo e de repente der errado? Como que vai ser se eu nem der certo? Então por isso eu nem tento, sabe? Eu continuo aqui nesse quentinho que tá aqui, porque se eu fizer e não deu certo, eu vou me tornar justamente aquilo que eu mais temia, que é me tornar uma fraude, que é me tornar uma farsa, tá? Então, um dos pontos que ele traz é o seguinte, que esse livro é o elo que faltava entre o desejo e a conquista do sucesso. Um ponto importante é que a gente tem que entender assim, existe o desejo, ok? Existe algo que a gente gosta, que a gente deseja mesmo, que a gente quer para nossa vida. Mas só eu desejar isso não significa que eu vou ter, certo? Então, existe a conquista. E como que eu vou sair desse desejo e chegar nessa conquista? Precisa ter um caminho, precisa ter um elo, precisa ter algo que me liga nisso, né? Por isso que eu falo que é tão importante nós termos mentores na nossa vida, porque os mentores normalmente é quem fazem esse elo. E o Harvey, com esse livro, ele conseguiu ser o meu mentor durante esse tempo, né? Depois ele se tornou realmente meu mentor, mas durante esse tempo da leitura ele se tornou esse meu mentor, tá? E aí ele traz o seguinte, tá? Em alguns trechos eu vou ler aqui para vocês para ficar mais fácil aqui. Se o modelo financeiro que existe no seu subconsciente não estiver programado para o sucesso, nada que você aprenda, saiba ou faça terá grande importância.
E olha só, é uma afirmação talvez até um pouco forte, né? Mas é real. As influências que nós recebemos na infância moldam o nosso sucesso financeiro. Então, ele traz aqui um ponto. Eu trabalhava sem parar, porém não decolava. Eu era essa pessoa, sabe? Eu era uma pessoa que me esforçava muito. Eu sempre fui. Eu trabalho desde os 11 anos de idade, para vocês terem uma noção. Eu trabalho desde muito nova. Eu sempre gostei muito de trabalhar. Só que eu trazia impregnado em mim esse modelo financeiro de que precisava trabalhar muito, precisava fazer muita coisa, etc. E aí eu vou fazer um parênteses. Não é que a gente não precisa trabalhar. A gente precisa sim, né? Só que existe uma diferença quando a gente trabalha com esforço, dando muito trabalho, de quando a gente trabalha com leveza. E uma das coisas que eu aprendi é que quando a gente está no caminho certo, o nosso trabalho ele segue com leveza, tá? Ele é bem leve, ele é bem gostoso. Então, ele pôs aqui, nada dava certo, pelo menos para mim. Quem de vocês não se identifica com isso, né? De, por exemplo, você percebe que para todo mundo tá dando certo, menos para você. Você olha para todo mundo em volta, parece que todo mundo tá dando certo, todo mundo consegue as coisas e menos você. E às vezes você pega e para assim, mas meu Deus, justo eu que estudei tanto, que sou tão competente, que fiz tantas formações, fiz tantos cursos, justo comigo não tá dando certo? E aí é onde a gente entende que existe realmente dentro da nosso subconsciente um modelo financeiro. Existe dentro de nós algo que a gente não está enxergando, mas que está movendo a nossa vida. E é justamente sobre isso que ele fala ao longo do livro, tá? Então, aquele ponto que eu já falei para vocês, acima de tudo sentia medo, temia fracassar, ou pior, ter sucesso e acabar perdendo tudo. E muitas vezes esse medo que nos acompanha é tão grande que ao invés da gente fazer, a gente deixa de fazer, porque o nosso medo de fracassar lá na frente é muito grande, tá? E aí ele traz o seguinte: se as coisas não estão indo como você gostaria, isso quer dizer apenas que há algo que você não sabe. Então, é onde está o nosso subconsciente. Se existe algo que está acontecendo, que não tá sendo do jeito que você gostaria, é porque tem algo comandando você que não necessariamente você sabe que está te comandando, tá? E aí, na época, né, ele fala assim, na época eu era um jovem arrogante e achava que sabia tudo. Porém, a minha conta bancária mostrava o contrário. Isso daqui é bom a gente prestar atenção pelo seguinte: quantas vezes, né, eu pelo menos já passei, assim, ele vai falando, eu me identifico demais. Quantas vezes a gente é arrogante, a gente não quer ouvir uma dica, a gente não quer contratar às vezes até um mentor, a gente não quer comprar um curso, a gente não quer fazer as coisas porque a gente acha que aquilo a gente já sabe. E tá tudo bem, às vezes a gente já sabe mesmo. Mas muitas vezes a gente não quer comprar aquilo, a gente não quer fazer aquilo, a gente não quer estudar aquele livro, como esse, por exemplo, porque a gente acha que já sabe tudo, que não precisa disso, né? Aí, pera um pouquinho só que meu nariz tá escorrendo hoje. Hoje não, ele tá sempre, tá, gente? Nem se preocupem porque eu tenho rinite. Mas aí, o que ele quer trazer aqui? Que ele era arrogante, que ele achava que sabia de tudo. Só que a realidade, ou seja, o dinheiro no bolso, a conta bancária, mostrava que as coisas eram diferentes. Então, às vezes a gente até quer se enganar, às vezes a gente até quer achar que tá tudo bem. Só que é preciso olhar a realidade, olhar o preto no branco, como eu costumo dizer. Então, a realidade é você olhar realmente para sua conta bancária, a realidade é você olhar realmente para o seu dinheiro no bolso, para a liberdade que você tem de comprar as coisas que você gosta ou que você não gosta. Gente, não tem melhor sensação no mundo do que você poder ir ao supermercado e não ficar comparando o preço das coisas. Eu lembro exatamente do dia que aconteceu isso comigo. Eu lembro, vai até emocionar. Eu lembro exatamente do dia em que, emocionou mesmo, em que eu tava passando na fila do supermercado e não existia preocupação do meu lado
se o cartão ia ter saldo suficiente ou não, sabe? Eu lembro direitinho, realmente. Eu ainda morava em São Paulo nessa época também. Ó, aí meu nariz fica pior, né? Então, eu morava em São Paulo nessa época e eu lembro exatamente no momento que aconteceu isso, que eu fui passar na fila do supermercado e eu senti aquele alívio de que eu não estava preocupada se o cartão ia rejeitar, se ia recusar ou não, entende? E isso traz uma sensação de liberdade muito grande pra gente, tá? E aqui, pessoal, liberdade financeira para cada pessoa vai significar um número diferente, um estilo de vida diferente, coisas diferentes, tá? Então a gente não tá questionando se o salário era X, Y ou Z. Na época eu trabalhava no corporativo, então eu tinha um salário, mas é essa sensação que eu quero trazer, tá? O modo de pensar determina as ações do indivíduo e, consequentemente, os seus resultados. Então, tudo começa no nosso modelo financeiro que a gente traz aqui no nosso subconsciente. Então, esse modo de pensar, ele é automático. Igual, por exemplo, você acordou de manhã, você foi escovar o dente, né? Isso você não faz, você não para pensar, nossa, eu acordei, então eu tenho que escovar o dente. Não, você já faz isso no automático, isso já tá no seu subconsciente. E a mesma coisa acontece em relação à forma como você lida com o dinheiro, tá? E aí ele entendeu que uma das formas que existia, né, que ele entendeu porque aí teve o cara que foi visitar ele aqui na casa dele e tal, não vou entrar nas histórias porque eu acredito que vocês leram, né? E aí ele fala que uma das formas é você copiar o modo de pensar das pessoas ricas. Mas copiar seria no sentido da gente modelar isso. E aí foi quando ele resolveu estudar, né, a psicologia, como funciona a nossa mente humana e principalmente a psicologia do dinheiro e do sucesso, tá? Então ele percebeu que existem técnicas poderosas de recondicionamento mental. E ele foi estudar isso. Só que aí ele chegou no momento que ele falou assim, chega de teoria, agora eu vou colocar em prática. Porque esse é o grande ponto, não adianta a gente só ficar teorizando, a gente ficar só no momento do conhecimento, se a gente não coloca em prática, porque se a gente não coloca em prática, não vai ter resultado, tá? E aí ele traz um ponto importante, que o primeiro passo dele foi se comprometer a fazer sucesso. Isso, olha só, o meu primeiro passo, ele fala, foi me comprometer a fazer sucesso. Isso é muito valioso, porque existe muita diferença em você falar que você quer fazer sucesso, em você falar que você quer fazer mais dinheiro, que você quer ter um aumento de salário, de você efetivamente se comprometer com isso. Existe uma diferença gigantesca. E aí ele até coloca aqui, ó, jurei manter o foco e jamais considerar a hipótese de sair do ramo antes de ficar milionário. E aí eu vou fazer um parênteses aqui. Porque, por exemplo, lá os meus alunos do Descubra Seu Nicho, né? Muitos deles têm vários produtos, querem atender vários nichos, vários públicos, não sei o quê. E eu falo que isso é a fórmula para você não ter sucesso na sua vida. Você precisa focar. Entende? E o Harvey fala muito sobre isso, sobre foco, sobre você pegar um produto, pegar um nicho e, sabe, rachar de vender. Fora desse livro, né, lembra, eu fiz mentoria com ele e ele conta sobre histórias que ele pegou vários produtos uma vez para vender e ao invés dele fazer dinheiro, ele estava tendo que pagar para trabalhar. Então tem uma série de coisas que a gente tem que prestar atenção, porque essas pequenas atitudes é que fazem a gente ir para o sucesso ou não. Tô olhando aqui o relógio, eu só vou continuar mais um pedacinho, qualquer coisa a gente continua amanhã, porque tem a nossa meditação, tá? Ele pôs o seguinte, por pensar sempre no curto prazo, eu me desviava do rumo quando aparecia uma boa oportunidade ou me desinteressava quando as coisas iam mal. Eu fui essa pessoa. Quando as coisas iam mal, quando os meus projetos não davam certo, qual livro? Os Segredos da Mente Milionária, tá? Quando as coisas não davam certo comigo, eu mudava de projeto, né? Quem me conhece aqui, quem me acompanha já faz um tempo sabe disso, porque eu sempre conto, né? Que eu percebi que eu tinha baixa frustração ao sofrimento.
Então, todas as vezes que eu ia fazer algo e que não dava certo aquilo dentro da minha cabeça, porque às vezes tinha dado certo, eu desistia e ia fazer uma outra coisa. E isso é pensar no curto prazo. Então, assim, eu me desviava do rumo quando aparecia uma boa oportunidade, então aparecia uma nova ideia, aparecia um novo projeto, eu sou muito criativa, assim como eu tenho certeza que vocês também são, e aí eu acabava me desinteressando daquilo e partia para o próximo, tá? Então isso é um ponto importante, né? Então, muitas vezes a minha própria mente era o meu maior obstáculo ao sucesso. É exatamente isso que ele traz aqui. Eu vou parar aqui nessa parte, deixa eu até deixar aqui marcado, para eu saber. E aí agora a gente vai para o nosso momento de meditação, tá bom? Então, eu vou aumentar um pouquinho ali a música. Espera aí que eu já volto. Me falem aqui, como que tá a música? Tá mais alta, ainda tá muito baixa? Me falem aqui. Vocês conseguem ouvir a minha voz e ouvir a música junto? Porque eu vou conduzir a meditação aqui de vocês. Como hoje é o primeiro dia, a gente tem que fazer os ajustes aqui. Aí me falem, tá? Eu tô aguardando só vocês me falarem pra gente prosseguir. Tá bom? Ótimo. Tá ótimo. Então, vamos lá. Então, aí onde você estiver, né? Pode ser que você esteja na cama ainda, e tá tudo bem se você tiver. A única coisa que eu vou te falar é pra não ficar totalmente deitada, porque pode ser que você volte a dormir e às vezes você perde até o horário, tá bom? Então, assim, fica sentada na cama, encosta assim na cabeceira, se for o caso, se você tiver. Ou se você estiver numa cadeira, numa poltrona, ou igual eu tô aqui num sofá, você pode sentar aí de forma bem confortável, tá bom? Eu tô num sofá, então eu vou encostar um pouco mais para trás aqui pra gente começar. Nesse primeiro momento, tem algumas pessoas que já têm mais facilidade. Eu tô vendo aqui que tem a Thaís, minha aluna linda que tá aqui com a gente. A Thaís, por exemplo, ela já faz yoga, já faz meditação, né? Ela trabalha com yoga, com Ayurveda e tal. Então ela já tem mais facilidade. Mas pode ser que vocês, assim como eu, né, ainda estejam aprendendo, ou talvez vocês nem começaram ainda e tá tendo essa oportunidade de começar. A meditação, ela pode ser bastante proveitosa pra gente em vários aspectos. E quando a gente está começando, um dos pontos principais é a gente aprender a relaxar. Então, nesses primeiros dias, a gente vai aprender muito mais a relaxar do que propriamente entrar num estado meditativo. Porque entrar no estado meditativo demora um tempo mais, sabe? Demora um pouco mais de prática, um pouco mais de tempo de meditação em si. Então, a gente vai começar fazendo muito mais uma espécie de relaxamento, de conexão com a gente mesmo, tá certo? Deixa eu só pôr aqui o relógio mais perto de mim para eu não perder o horário, que às 7 eu libero vocês, tá bom? Então vamos lá. Então vocês podem encostar, relaxar bem o corpo, deixar o corpo bem solto, bem tranquilo. Se porventura tiver algum sinal de tensão, aproveita para mexer assim um pouco agora e aí você se encaixa, tá? No momento em que você se encaixa, encaixou, aí você tá ali. Se você sentir que você quer fechar os olhos, pode fechar. E se você quiser ficar com os olhos abertos aqui comigo, também tá tudo certo, tá? Porque o processo de meditação, ele também envolve um tanto da gente confiar no processo. E se você for uma pessoa desconfiada, se você for uma pessoa assim, muito racional, muito mental, talvez você tenha um pouco de dificuldade com esse processo de se entregar, de deixar, de tirar o controle de você. Então, tá tudo bem se você quiser ficar um pouco de olhos abertos, tá bom? Então você vai encostar, relaxar o corpo. Eu tô com os pés no chão. Eu acho bem gostoso quando a gente tá com os pés no chão, porque a gente sente a energia do chão vindo. E a gente vai começar respirando.
A gente respira, como eu tô com o nariz bastante entupido, eu vou respirar um pouco mais pela boca. Você respira aí pelo nariz e solta pela boca ou só pelo nariz, do jeito que você preferir. Não coloque obstáculos neste momento, tá? Só respira. Então vamos lá. Conforme a gente respira, a gente vai prestando mais atenção na música de fundo. A gente vai prestando atenção nas notas musicais que vão tocando. A gente consegue perceber que é um piano, que a pessoa toca com muita leveza. E esse piano vai entrando em contato com a gente vai entrando em contato com essa música. A gente presta atenção na nossa respiração. E aí a gente sente como se a gente estivesse tirando uma mochila das costas. Sabe, quando a gente estivesse tirando um peso aí das costas. Coloque essa mochila aí do lado. Depois, se você quiser, você pode pegar ela de volta. Mas para este momento que a gente está aqui agora, essa mochila não faz diferença. Você não precisa dessa mochila. Isso. Continua respirando, prestando atenção na sua respiração. E aos poucos a gente vai prestar atenção no nosso corpo. Preste atenção nos seus pés. Volte a atenção para eles, para os dedos dos pés. Os pés que tantas vezes nos sustentam, nos ajudam a caminhar, e eles estão ali o tempo todo, e tantas vezes a gente nem lembra que eles existem. Agora a gente vai prestar atenção nos nossos tornozelos e na nossa panturrilha. Qualquer sinal de tensão que porventura estejam presentes, a gente solta, a gente deixa tudo leve. Isso. Muito bem. Os nossos joelhos. Isso, muito bem. A nossa coxa, o nosso quadril. Tudo leve, tudo relaxado. E cada vez mais a gente vai entrando em conexão com a gente mesmo, com o momento presente, com a música, com aqui e agora. E aí a gente volta a nossa atenção para o nosso abdômen, para a nossa barriga, para nossas costas e para o nosso peitoral. A gente sente como se até mesmo os nossos órgãos internos começassem a relaxar e se tranquilizar. Isso. Os nossos braços, nossas mãos, dedos das mãos, os nossos ombros estão ainda mais leves, mais relaxados. Nosso pescoço, nossa nuca, nossa cabeça,
conforme a gente respira, a gente pode abrir até um pouquinho a boca e no momento que a gente solta o ar, a gente sente como se soltasse também todas as toxinas, tudo que está engasgado, tudo que tem de ruim que porventura estejam dentro de nós. Então a gente puxa o ar, trazendo um ar puro, gostoso, de amor, e solta tudo de negativo, de ruim que porventura estejam presentes. E na hora que a gente solta esse ar, a gente pode fazer até um barulhinho, como se a gente estivesse descarregando mesmo. Isso. E aí você vai entrando em conexão com você mesma, com você mesmo. E eu quero que você volte a atenção para o seu coração. E sinta uma luz brilhar ali. Essa luz que brilha é a sua própria luz. Pode ser que ela esteja um pouquinho apagadinha esses dias ou esse período, mas você consegue ver, você consegue sentir essa luz. Você consegue sentir a vibração dela. E aos poucos você vai percebendo que essa luz vai expandindo, talvez de uma forma um tanto tímida, mas ela vai expandindo, vai expandindo. E você percebe uma tremenda paz em você e em volta de você. E você fica assim por alguns instantes. Essa conexão sua com o seu coração. Isso. Aos poucos você vai tomando consciência novamente do seu corpo. Pode continuar com os olhos fechados, mas aos poucos você vai mexendo os pés, as mãos. Vai tomando consciência do aqui e agora. E quando você se sentir à vontade, pode abrir os olhos. Isso. E você pode dar uma bela espreguiçada agora. Para lá, para cá, pescoço, pescoço. Isso. E eu quero saber quem está aqui, o que achou do nosso primeiro encontro, da nossa magia da manhã. Se você puder, manda coraçãozinho aqui para eu saber que você gostou, ou coloca aqui o seu comentário para eu saber como foi. E também eu vou deixar essa live salva por 24 horas, como eu comentei aqui com vocês. E eu quero que vocês vão lá depois deixar os comentários. O que você achou do estudo? O que você achou da meditação? Se você gostou, se você tem alguma sugestão. E aí amanhã a gente se vê de novo às 6h26, tá bom? Pra gente continuar. Opa, sensacional, que bom! E uma outra coisa importante, compartilhem com uma pessoa que você acha que vai ser muito proveitoso participar, né, dessa live aqui de manhã com a gente, desse estudo e desse processo meditativo que a gente vai ter, tá? A Thaís, adorei a ideia, foi um ótimo momento, foi relaxante, que bom que vocês gostaram. Então, compartilhem com as pessoas, tá? Eu não tenho intuito aqui de ser
uma mestre em meditação nem nada, mas eu quero conduzir vocês, porque foi algo muito... que foi bastante desafiante para mim, sabe? Entrar nesses processos meditativos, me conectar comigo, etc. E aos poucos a gente vai fazendo meditações de confiança, de coragem. Eu vou trazer algumas coisas aqui para vocês. A Juliana, muito bom, vai ser ótimo começar o dia assim. Obrigada, que bom! E aí vocês me falam se também a forma que tá legal assim. A gente começa com o livro e depois vai para meditação, ou se vocês preferem o contrário, a gente começa com a meditação e depois vai para o livro, tá bom? Para mim tá tudo certo. Agora são 7h03, como eu prometi, né? A gente terminou às 7 horas e aí vocês podem agora seguir com o dia de vocês. A gente se vê amanhã novamente. Lembrem-se de ir lá curtir o vídeo que vai estar. Põe os comentários e compartilhe com quem você acha que vai aproveitar desse nosso momento, tá bom? A gente se vê amanhã às 6h26. Beijo! Tchau, tchau, pessoal!